Terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana. Uma disputa entre grupos rivais pelo controle do tráfico na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, está trazendo terror, pânico, muita violência aos moradores da região. O governo do estado solicitou ao governo federal ajuda, que disponibilizou homens do exército para tentar acalmar a situação por lá. Confira no VT. Desde a semana passada, a favela da Rocinha está imersa em uma guerra entre traficantes. O problema piorou nos últimos dias. O governo, que vinha fazendo um trabalho de pacificação, encontrava nos últimos tempos uma série de obstáculos. Para tentar resolver a situação, solicitou ajuda ao governo federal, que cedeu o exército como apoio às polícias civil e militar no combate ao tráfico e à violência. Mas como a situação no Rio de Janeiro chegou a esse ponto? Quais as consequências desse conflito para a cidade e para a população? É o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Seja bem-vindo à revista. Prazer. Tudo bem? Como vai? Regina, um prazer é meu. Prazer te receber aqui, viu? Bom, antes vamos começar a entender um pouquinho da história da favela. No domingo a gente teve uma reportagem muito interessante, a Rede Globo colocou no ar, no Fantástico, bem completa, mostrando as origens da favela da Rocinha. E foi muito interessante perceber e fazer um paralelo sobre como que o abandono do Estado, quando não existe a ação do Estado, você abre um precedente muito grande para que um outro grupo venha e controle aquela região, aquela situação e dê o amparo ou assistência que os moradores precisam. E a gente pode dizer que esse é um retrato da favela da Rocinha, que começou com uma comunidade muito carente, muito pobre, que foi crescendo, próximo a bairros nobres, ali do Rio de Janeiro, muito bem localizados, e que justamente hoje apresentam um cenário de caos absoluto por causa desse abandono. Não tem como não fazer esse paralelo, professor? Isso no país inteiro nós temos essa situação, A região ao redor de Brasília, aqui em São Paulo, perto do Morumbi. Então você tem em vários locais a questão do assistencialismo, o Estado finge que não vê, as pessoas vão ocupando aquele espaço, começa a construir. Desordenadamente. Vem luz, vem água, depois começa a cobrar até IPTU, numa situação que não deveria existir, na verdade. Claro que não. Essas pessoas vão alimentar a classe média, que são os empregados, os trabalhadores em geral, e eles não querem ficar ali, óbvio, eles querem progredir, mas o próprio Estado impede que ele consiga progredir. A educação não é adequada, a questão de saúde. Então, e você bem disse, o crime organizado começou lá nessa história lá com os bicheiros, avançou dos bicheiros para os traficantes, e esse assistencialismo que eles dão, tá precisando de remédio, tá precisando não sei o quê, olha, aqui ninguém comete crime. A gente tem que pensar que a ponta disso aí é o consumo de drogas. A ponta de tudo isso é, as pessoas não... E quem consome alimenta isso. Não é o combate, é a conscientização que isso faz mal. Dificilmente você vai ver isso. Não só para si, Para si como para todo mundo, A gente costuma brincar em sala de aula que meninos não consumam drogas. Você vai ser a vítima, você vai levar a sua família, o causador da violência. Todo mundo. Aquilo que você consome naquela festinha rave lá, o tapinha, não sei o quê, alguém na comunidade está sofrendo. É verdade. São 70 mil, em torno de 70 mil pessoas, E isso é uma grande verdade. E a história, foi interessante até, esse conjunto de matérias que eles apresentaram no final de semana, quem não tinha acesso até então, a própria história do NEM, que hoje está preso em Rondônia, continua chefiando, e justamente é o grupo dele, os seguranças dele, os dissidentes dele, que estão lá combatendo o outro grupo, que era o comparsa dele, que era chefe da segurança dele, que hoje é rival. Enfim, uma história bem complexa que viraria filme facilmente. Mas o próprio NEM, até então, que se chamava Antônio alguma coisa, não me lembro o nome completo dele agora, ele foi justamente buscar o traficante porque ele precisava de 20 mil reais para o tratamento da filha dele. Quer dizer, ele era um cidadão comum, um humilde cidadão, que tinha uma filhinha de 1 ano
e que precisava de um tratamento médico e precisava de um montante de dinheiro que ele sabia que ele não ia conseguir do poder público de jeito nenhum. Ele ia ficar batendo na trave e não ia conseguir, a filha dele ia morrer, provavelmente não sei qual era a doença, mas no tráfico ele conseguiu essa ajuda e aí virou um dos maiores chefões que o Brasil conhece. Então, é a máxima da produção de marginais, é o que a gente tem dentro do Brasil hoje com essa realidade. Né? E a gente tem uma falta de estrutura técnica, inteligência de investigação, porque antigamente o Brasil era uma passagem de drogas. Bolívia passava para cá e ia para a Europa. Era um caminho. Mudou a lei de drogas, tolerando o tráfico privilegiado. A gente de passagem passou a ser um local de consumo. A gente é, se não mudou a estatística, o segundo maior consumidor de crack do mundo. Que loucura. Então aquele negócio dos filmes que eram feitos, né? Ah, na Colômbia, não sei aonde, aqui agora virou... Quintal de casa. O quintal de casa virou... E é fácil também, né? Quando você pensa que 1 grama de cocaína equivale a 1 grama de ouro, são milhões. A Cracolândia aqui em São Paulo. Em um mês, são em torno de 15 milhões. 15 milhões. Que circula de droga que circula por por mês. Por mês? Por mês. Meu Deus. Então é e muito muita dinheiro. gente se engana achando que crack é uma droga barata, né? Quem saiu dessa vida já dá um depoimento dramático, dizendo que é uma das drogas mais caras que tem, porque a ilusão de que ela é barata, mas como ela é consumida com uma frequência absurda e acaba muito rápido, Sim. então se gasta muito, né? Então eu imagino que esse valor que você está falando, apesar de assustar, é uma grande realidade, né? A gente acorda cedo, trabalha de 12 a 15 horas, paga imposto. O traficante oferece para o aviãozinho, ó, você vai só levar, você vai só avisar, ele vai ganhar em torno de 2 a 3 mil reais por semana. Então são 12 mil reais, 15 mil reais. Ao passo que você, para conquistar isso no emprego normal, você demora 10, 15, às vezes não consegue ter esse valor. Então é um dinheiro muito rápido, mas é uma ilusão. Tem históricos de ex-traficantes que falam, pô, a nossa vida média é em torno de 40 anos. Eu posso mandar muito dentro da minha comunidade, mas ele não pode viajar, não pode ir na praia, porque se ele deixar ali, alguém ocupa. Caso nem. Está lá longe, lá na região norte. E mandando em tudo. E mandando em tudo e cedendo, porque você começa a perder. Entre traficantes, você não tem a questão da honra. Não. É o poder. Eu vou ter poder? Ah, então vou andar com um colar de ouro. Mas também não tem fidelidade, né? Não tem porque fidelidade, hoje não tem poder. Você é aliado, daqui a pouco você vira inimigo e justamente guerreando sobre aquilo. Só fazer um parêntese, eu dei esse exemplo da história do NEM, porque é a realidade da história dele, mas não que eu esteja justificando o fato dele hoje ter virado o maior chefão, como se essa fosse a única solução que ele teria na vida dele para conseguir esses 20 mil reais. Hoje em dia você vê muita gente precisando até de mais dinheiro que isso, fazendo apelos em redes sociais, conseguindo dinheiro de forma lícita. Existem outras formas de você conseguir que não se associando ao tráfico para isso. Né? Mas o exemplo é justamente para mostrar como o tráfico acolhe essas pessoas, né? E que, de uma forma desesperada ou tentando encontrar o caminho mais curto, acabam buscando por isso, né? Por essa solução. É muito dinheiro e muito fácil. Então, eles não têm como movimentar esse dinheiro em contas lícitas. É tudo através de um processo de lavagem. É o dinheiro em espécie, paga tudo em dinheiro em espécie, começa a arrumar um laranja, o laranja vai montar uma empresa de venda de carro, de venda de imóveis. Recentemente, um sertanejo envolvido no contrabando de cigarros, eles montaram uma fábrica de cigarro. Ontem foi pego uma indústria de papelote de cocaína. O cara fazia mil papelotes em 1 hora. Nossa, então é um negócio gigantesco, óbvio. Está institucionalizado, Está institucionalizado. Né? E o duro é que a gente ouve falar o termo crime organizado e a gente, de fato, não tem como tirar esse termo da palavra crime, porque de fato eles são muito mais organizados. E quando a gente para pensar que o nosso serviço de inteligência parou no tempo, assusta, né, professor? Eles desmobilizaram o Serviço Nacional de Informações, o SNI, criaram uma BIM e acharam que esse setor de informações seria para investigar pessoas que queriam derrubar o Estado. Não, o setor de informações é para proteger o Estado, todo o Estado. E às vezes as pessoas não entendem isso. Setor de investigação, de informações, é para bisbilhotar. Não, é para proteger o Estado, a proteção externa e interna. O crime organizado faz parte dessa investigação que tem que ser levada a cabo. Questão de drogas, questão de armamento. Não tem cabimento um traficante com um fuzil. Ele não tem ideia de que um tiro dele vai transpassar 2, 3 carros e atingir, se enfileirado nas pessoas, 20 pessoas. Nossa, ele não tem ideia, mas ele fica andando com um fuzil. Então, às vezes lá, um tiro. Fuzil não dá balística. Ele vai transpassar. De onde veio o tiro? Não sei. Foi o tiro da polícia. Sempre é da polícia. Eu sempre digo. O pessoal critica a polícia, ruim com ela, muito pior sem ela. E o Estado tem que se conscientizar. Eu tenho que dar educação e mostrar que esse caminho não é o combate, é a conscientização. É que no caso do Rio de Janeiro o buraco é tão mais embaixo, né? A quadrilha de Sérgio Cabral,
acabou com o estado do Rio. Eles estão fundados em dívidas, não tem dinheiro para contratar policial, para repor efetivo. E aí acaba justamente na questão das UPPs, que não que tenha sido uma má ideia. A ideia foi boa. Mas a execução foi horrorosa. Né? A contar da estrutura. Sim. A gente vê o que são aquelas latas hoje que abrigam os policiais, os containers. São horríveis, é insalubre até trabalhar ali. Isso tudo por falta de dinheiro. Então, os policiais hoje estão se aposentando, muitos deles são mortos, infelizmente, e não tem dinheiro para repor essas pessoas, esse efetivo, né? Então, a gente pode dizer que o modelo de UPP, ele já fracassou? Não vamos dizer que fracassou. Esse negócio de polícia comunitária foi buscar no Japão, em alguns países, na Europa inclusive, a proximidade do policial com a comunidade. Grande parte do pessoal que está lá na comunidade, chamada de favela, eles não são traficantes, não são bandidos. Eles não têm uma condição melhor para poder evoluir. Então, a polícia, quando vai lá e impede... Aliás, eu tenho uma dica, né? Colocar pontos de filmagem onde é que o pessoal vai consumir droga. E começar a divulgar. Ó, esse é o carro do filho do prefeito, o filho do governador que vai consumir droga. Que boa ideia. E começa a espalhar. Você vai ver como vai diminuir. A polícia atuando, você bem lembrou, por conta de falta de dinheiro, houve uma diminuição do efetivo. Somado a isso, aquele caso da morte do Amarildo, que caiu em falta de credibilidade. Em todo local vai ter bons policiais e o pessoal do mal também. O pessoal do mal que é cooptado pelo crime organizado. Eu sempre digo, a polícia tem um lema da ONU que é servir e proteger. Ele não vai ficar milionário, ele vai ter uma condição boa de vida e ele tem que ter coragem para enfrentar o inimigo, que é o criminoso. Mas ele não vai ficar rico, ele pode dar aula, ele pode montar uma empresa com a mulher para vender alguma coisa, algum produto, algum alimento. Rico ele não fica. Então o policial quando vai lá, porque ele tem afinidade com a coisa. O crime organizado vai cooptar aquele que tem cabeça fraca. O erro das UPPs foi a ausência de incentivo e fazer o Estado, vamos educação, vamos melhorar essa condição e não uma pseudo perfumaria que era para pegar dinheiro. É maquiagem. Uma maquiagem para conseguir tirar mais verba, para enfiar mais dinheiro no bolso, que a gente viu quantos bilhões aquela quadrilha. E você lembrou bem, roubou. O exemplo de cima não veio. Não. Foram criminosos que cooptaram. O Sérgio Cabral, pode anotar isso se você quiser, ele vai sair daqui só 30 anos. Se Deus quiser, ele vai morrer na cadeia, como outros vão entrar daqui a pouco. Faço votos para que isso aconteça. Bom, vamos falar agora sobre a intervenção federal. Você acredita que isso é um caminho, é uma possível solução? Realmente é óbvio, o Estado já provou que não tem condições de fazer isso sozinho. É um caminho para conseguir tentar pacificar ou pelo menos levar um pouco mais de tranquilidade àqueles moradores? Tecnicamente seria uma saída jurídica numa situação em extremis, muito extremada. Nós temos essa questão da comunidade da Rocinha, são 4 ou 5 focos. O estado do Rio de Janeiro é imenso, continua existindo, tem as suas polícias, o Exército agora vai ajudar. Então não seria uma situação calamitosa para chegar na intervenção federal. A intervenção federal, a gente costuma dizer, tem uma previsão na Constituição, grave comprometimento da ordem pública. Esse ponto ainda não chegou. Imagine 5, 6 estados que têm grande parte do PIB sendo afetados, as pessoas não podem sair de casa. Então você bem relatou aí um caso de uma pessoa que via um traficante saindo da comunidade e tal. Isso é algo pontual. Se todo mundo não conseguir sair de casa para trabalhar, aí sim seria uma autorização legal para a intervenção federal. Mas está muito próximo disso acontecer, né? A gente deu uma notícia, inclusive, sobre um evento, um casamento de uma artista que quase que não tem convidado lá, porque as pessoas estão com medo de sair de casa, de fato. Então, eu imagino que estar no Rio de Janeiro hoje é uma situação... Você sai... Aqui em São Paulo já está meio assim, né? Mas no Rio muito pior. A gente sai e não tem a menor certeza de que se vai voltar ou não. É aquele negócio do caminho que você vai seguir, né? A depender do caminho, qualquer grande cidade... Nós estamos vendo isso pela troca de tiros num túnel. Qualquer lugar, passando, você não tem por onde fugir. É abaixar no chão, tem que fazer, né? Porque onde pegar, mata, né? Durante a entrevista mesmo, o repórter estava lá com colete à prova de bala, tem que interromper a entrevista para baixar, porque o tiroteio começa. E lembrando do alcance dos fuzis também, como você falou, né? Eles percorrem quilômetros, então não fica só dentro da comunidade. Na comunidade pode atingir qualquer um, mas pode pegar prédios da região. O ponto de impacto para matar alguém em torno de 1.500, 2.000 metros. Uma loucura, anda 2 quilômetros facilmente. Não, e é aquele negócio, né? O Estado, ele pode, a comunidade se juntar, denunciar onde estão os traficantes, porque eles não gostam de conviver. Se você conviver, sair com seu filho, tem um traficante com um fuzil cruzado no peito, eles não querem isso aí. Passando com seu bebê, então, mas para ele já virou tão natural, né? Que eles já chegou naquele limite. Completamente anestesiados com isso. Um avanço maior autorizaria, em tese, a intervenção federal. O que nós temos hoje é usar a Força Nacional de Segurança. O Estado pode pedir isso, o Estado pode pedir o apoio das Forças Armadas no policiamento ostensivo, faz a contenção, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar
com a contenção, vai lá e vai pegar o foco. Pegou o foco ou pegou de onde vem a droga, a gente mata isso. E especialmente a parte econômica. Onde é que eles estão guardando dinheiro? É transação de imóvel, de carro, é asfixiar, como no mundo a gente combate crime organizado, asfixiar as finanças. Porque daí não tem onde ele tirar. Ele vai migrando para outra coisa, né? Caixa eletrônico, rouba banco. Infelizmente, o tráfico de drogas eu acho que é um câncer que a sociedade vai ter que conviver mundialmente falando. A gente vê o exemplo da Colômbia, Pablo Escobar saiu, tantos outros entraram no lugar. Muito triste. É uma coisa, parece que é uma doença sem cura, né? E isso a gente vê nos países desenvolvidos também. Não tem tráfico? Óbvio que tem. O que não tem é o caos instalado e generalizado que o tráfico pode gerar quando isso chega muito perto da sociedade, né? Quando isso está presente no dia a dia da gente. Que negócio do pai e da mãe orientar, não use drogas, não pegue bala na rua de estranho, não converse com estranho, isso a vida inteira. E o que assusta também é a gente perceber que mesmo com a presença federal nos morros, eles não se intimidaram. Não. Troca de tiros continuou, eles continuaram mandando bala. Porque para ser efetivo, a incursão você teria que fazer uma infiltração, mapear tudo de satélite, verificar quais são as rotas. A imprensa faz isso, vocês mostram, ó, tem um traficante naquela rua. Pô, você nunca viu que naquela rua tinha traficante? Cara, um monte de moto sem placa, filha. E um posto da polícia ali perto. Então, contra a força não há resistência. Se o Estado quiser, resolve. Só que envolve gasto, a parte política, quem vai querer se dispor ou não se dispor, se vai haver mortos e feridos, quem vai assumir esse ônus. Nos resta rezar bastante, né? Fazer muita oração aí para essas pessoas que estão dessa comunidade e de tantas outras, né? Que sofrem com isso todos os dias. Os inocentes que estão no meio da guerra, né, doutor? Deixa eu agradecer então a Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e também assessor jurídico do Ministério Público Federal. Vou deixar aqui o Twitter para você fazer contato, @prof_Erival. Erival só com E, não tem H, tá bom? @prof_Erival. Obrigada pela presença mais uma vez. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigada, viu?